Boa noite a todos, a paz de Jesus, o amor de Maria. É com muita alegria que vamos começar, pela misericórdia de Deus, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, fazer esse trabalho de nos conscientizar um pouco mais sobre a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. E dentro desse mês de setembro, nós comemoramos o mês da Bíblia, da Palavra de Deus. Que possamos realmente aprender, ruminar tudo isso em nossas vidas. O quanto ela é importante, o quanto ela é eficaz, o quanto ela está viva em nós. E como nós falamos, nós vamos começar, todo esse momento de grande profundidade, mas muito breve, sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia. O que é a Bíblia para nós? O que significa isso para nós? Quanto de valor ela tem para nós? O quanto realmente isso impacta na minha vida, a Palavra de Deus. Mas eu queria começar já pegando o pensamento de fogo da Beata Helena Guerra, apóstola do Espírito Santo, pensamento número 2. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tudo que eu possa falar aqui, Senhor, não seja em meu nome, mas tudo aquilo que a Igreja, que o magistrado da Igreja, a tradição da Igreja Católica Apostólica Romana vivencia. Não é uma opinião minha, da minha pessoa, mas é a visão da Igreja. Então, pegando o pensamento número 2 da Beata Helena Guerra, fala assim: como o princípio e a fonte da santidade, o Espírito Santo derrama sobre nós luz, oração e estímulo, para bem, correndo assim para nós a conversão interior, santidade a todas as nações, experimentando assim o renascimento espiritual, que é a obra, portanto, do Espírito Santo. Pensamento número 2 do livro Pensamento de Fogo, da Beata Helena Guerra. E o patrono para nós nesse mês de setembro da Palavra de Deus é São Jerônimo. São Jerônimo morreu 420 depois de Cristo. Ele foi formado na escola catequética de Alexandria. Quer dizer, então realmente ele é considerado pela Igreja confessor e doutor, como alguns outros sacerdotes, bispos, que são importantes para nós. Eu não sei se você sabe ou não, mas quem fez todo o índice, quem separou todos os livros, os 72 livros da Bíblia, foi a Igreja Católica. Como citei São Jerônimo, como outros santos padres doutores, santos doutores que fizeram isso. Então, a Igreja Católica ela teve sempre um discernimento, um critério muito, muito sério em relação a tudo isso. Por que existe a laranja? Porque teve a laranjeira. Por que existe a maçã? Porque teve a macieira. Por que existe a Bíblia? Porque existe a Igreja. Com a formação da Igreja, esses santos doutores da Igreja fizeram isso. Começaram os pentatêuticos. Por que colocou Gênesis e ali vai, Separou ali os salmos, sabedoria, os profetas e tudo aquilo lá. Quem fez tudo foi a Igreja, como eu disse. Isso é muito importante nós sabermos de tudo isso. E toda essa riqueza da palavra, tudo isso não foi separado à toa. A Igreja, como eu disse, era a tradição e os magistrados, através do discernimento do Espírito Santo, chegou-se à conclusão o que era realmente para ser colocado na Bíblia ou o que não era, que são chamados livros apócrifos, os livros que não foram colocados na Bíblia. E que é importante sabermos disso, porque dentro desses livros apócrifos, desde o Antigo Testamento, como tem vários só para você ver, eu vou citar alguns, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que isso não fazem parte da Bíblia. Aqui, só para vocês terem noção, dentro desses ficaram
O livro nosso, a Bíblia Católica, tem 72 livros. Mas só para que você tenha uma noção. Então, ó, tem um livro apócrifos do Antigo Testamento, que é Jubileu, a vida de Adão e Eva, 1 Enoque, 2 Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Apocalipse de Elias, etc, etc. Esses são alguns que eu estou citando do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, né, ficaram 4, né, evangelhos, mas tinha-se 11 de cada, né? Desses 11 eu vou citar alguns: Evangelho de Pedro, de Tobias, de Nicodemos, Evangelho dos Egípcios, Evangelho de Hebreus, algumas epístolas como de Pedro, de Tadeu e muitas outras. Por que que a igreja teve esse discernimento? Mas peraí, fala o nome de Elias, de todas essas pessoas. Porque, na verdade, não foram essas pessoas que escreveram. Eram falsos. Então o critério era o quê? Ver o segmento da doutrina, erros de doutrinas, nesses livros que são considerados apócrifos. E tem também um detalhe no Novo Testamento, tem o Evangelho de Tiago, que fala do nascimento de Nossa Senhora e tantas outras coisas. Então, dentro desses livros, como eu estava falando, existiam alguns erros de doutrinas. Então, por discernimento, não foram colocados. Ou eram muito fantasiosos, ou eram verdadeiras heresias. Então, por discernimento, a igreja, o magistrado, com a tradição da igreja, esses livros são considerados apócrifos, né? Então, da onde se tirou tudo isso? Porque nossa igreja, ela vem de toda uma tradição judaica, né? E por que se hoje nossos irmãos evangélicos, protestantes, como você achar melhor chamá-los, têm 7 livros a menos do que nós? Porque quem começou tudo isso foi nosso querido, né, digníssimo Martim Lutero, em 1517, com a reforma do protestantismo que Martim Lutero fez. Ele separou. Nessa separação, o que ele quis partir, né, para pegar uma outra Bíblia com 7 livros a menos, para que você entenda, para que você possa entender por que Lutero fez isso. Existia 2 Bíblias judaicas: a versão dos 70, que foi traduzida 200 anos antes de Cristo, e a versão que Lutero partiu, que é 100 anos depois de Cristo. A que nós seguimos só a versão 70. O que é essa versão 70? Existia lá no norte do Egito a cidade de Alexandria, desenvolvida por Alexandre Magno, e lá tinha-se a maior biblioteca do mundo. Então, só para vocês terem uma noção, antes de Cristo, somente antes, 200 anos antes de Cristo, a língua predominante era o grego ali. E nessa cidade de Alexandria, por fato de ter essa maior biblioteca, tinha todos os livros, o rei Ptolomeu pede para trazer 70 sábios da Palestina, judeus, para traduzir a Bíblia, que estava em hebraico, para o grego. Por isso que chama a versão dos 70. E essa versão que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana segue. Só para que você tenha uma noção de como isso é sério, das 350 citações que tem no Novo Testamento relacionado ao Antigo Testamento, 300 citações é tirado, né, do livro da tradução da versão 70. Só para você ver. E com isso, quando Lutero ele faz essa divisão, o que acontece? Essa dos 100 anos depois de Cristo, com já o surgimento do Evangelho, das epístolas e
é a vida da igreja cristã que se inicia, que os judeus da Palestina, lá tradicionais, fizeram. Eles começaram a aplicar 4 critérios para definir qual que seria a Bíblia deles, né? E eram todos critérios muito nacionalistas, né? O primeiro critério que eles usaram, foi o que? Toda a Bíblia tinha que ter sido escrita na Terra Santa. E desses 7 livros, que depois eu vou citar quais são os 7, né? Alguns não foram escritos. Veja, Deus não escolhe lugar para inspirar. Então, você não aceitar uma inspiração que já uma tradição de 200 anos antes de Cristo e colocar isso 100 anos depois de Cristo, que tudo tinha que ter sido escrito na Terra Santa, já é descartável, é uma coisa nacionalista. A segunda, todo livro que não tinha sido escrito em hebraico também não entraria. Como disse, né? Quando o rei Ptolomeu pede para esses 70 sábios, lá foram escritos alguns livros, como Eclesiástico, Sabedoria, né? Que esses não fazem parte dos livros dos protestantes, mas depois eu vou citar o nome dos 7. E então, esse segundo critério, então, colocaram assim, olha, então não foi escrito em hebraico, então não é inspiração de Deus. Deus fala todas as línguas, não fala só hebraico, todas as línguas. E a terceira seria o quê? Tudo que foi escrito até o sacerdote Esdras seria colocado. E Esdras viveu até 455 antes de Cristo, né? Veja bem, a versão 70 foi feita 200 e Esdras viveu antes ainda, 455 antes de Cristo. Esdras foi um sacerdote que veio da Babilônia, não dá para explicar agora. Quando a Babilônia toma Jerusalém, né, leva muitos doutores da lei, né, para estudar, né, e Esdras volta e restaura Jerusalém, principalmente os templos. Então eles colocaram esse terceiro critério, né, tudo que veja que não era escrito na Terra Santa, que não era em hebraico e também que não tinha sido escrito até na época do profeta Esdras, né? E para finalizar, e tudo que estava contra o Adonar, que é o do profeta, as leis de Moisés, né? Porque você sabe que os judeus não aceitam Jesus como Salvador, como um Messias. Então tudo que estava contra as leis de Moisés também não entraria. Então esse foi a grande jogada que Lutero fez com a sua revolta, né? E só para que eu não tenha dúvida em estar acertando isso, os livros que foram tirados, né? Que são 7: Judite, Tobias, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1, 2, além de parte do livro de Esther e de Daniel. Esses foram retirados. Então, o que diz a palavra de Deus? Não se deve acrescentar nada, nem tirar, né? Por que eu coloquei já São Jerônimo? E eu coloquei que ele estudou na formação catequética da escola de Alexandria, que é onde se formou, onde esses 70 sábios fizeram toda essa tradução. A nossa igreja, desde sempre seguiu a tradução dos 70, que é o livro completo. Então, não dá para se comparar. E quando a gente ouve as pessoas falarem da Bíblia, né, por que tem mais, porque tem menos livros, a grande jogada de Lutero foi essa. Ele pegou lá uma tradição que os judeus da Palestina, 100 anos depois de Cristo, fizeram esse quatro critérios nacionalistas, não inspirados pelo Espírito Santo, e tiraram esses livros, criando assim dúvida
né? Dúvida se a igreja realmente católica estava correta. E isso vem se estendendo. Aí com isso vem de várias traduções da palavra. Eu digo para você, nós que somos aqui brasileiros, que falamos português, a Bíblia CNBB, a mais indicada, e ali no rodapé tem muita explicação. A Ave Maria é muito boa também. E eu só falo para vocês tomarem um pouco de cuidado com a Bíblia Jerusalém, principalmente nos rodapé. Tem muitas explicações ali voltadas muito para o marxismo, sabe? Que teve, porque a Bíblia Jerusalém teve a tradução aqui do Brasil português, teve muita influência de Leonardo Boff, na teologia da libertação, né? Então, mais o que eu indico para vocês, só a Bíblia Ave Maria ou da CNBB seria excelente. Então, nós que somos católicos, nós temos que ter consciência que a palavra de Deus é revelação divina. Veja, só abrir um parênteses para que você tenha noção. Quando Jesus fala para Pedro que ele era a pedra, sobre ele edificaria a igreja dele, que as portas do inferno não prevaleceriam, todo papado é infalível. E veja que Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi qualquer pessoa, foi Deus que te revelou. Então, nós, pela tradição, nós acreditamos que esses magistrados que são formados pelos apóstolos, a tradição que é dos apóstolos, nossa tradição vem dos apóstolos, tudo isso faz parte da religião embasada, fundada por Jesus Cristo. Aí, só para nós a gente finalizar, quando a gente se diz ser católico, a gente tem que amar a palavra de Deus. E a gente não pode se deixar se contaminar por tantas outras coisas. E quando a gente vê alguma coisa escandalosa na nossa igreja, referente à nossa igreja, nós temos que ter o primeiro papel, é de domarmos o joelho, pedir perdão a Deus e orar pelaquela situação, para que tudo isso possa mudar e não criticar, não sair acreditando. Sabe, gente, eu já algumas vezes já ganhei algumas bíblias evangélicas e eu doei para uma outra pessoa evangélica, porque a nossa Bíblia é essa, a versão dos 70 antes de Cristo, tá? Espero ter conseguido partilhar com vocês um pouco. Lógico que tem mais coisas para a gente aprofundar. Livros apócrifos tem muito mais, não dá para citar todos, né? E também não consigo lembrar todos, mas esses são os que assim que eu lembrei. Mas é importante que você saiba, a Bíblia que você tem católica é a palavra de Deus viva, ressuscitada, e tudo que foi colocado ali desde o antigo, esse índice, os pentatêuticos ali, os profetas, os salmos, sabedoria, tudo isso foi inspiração dos doutores da igreja, sabe? E é uma pena, muitas pessoas, até muito de nós, não lê o livro de Tobias. Você que é casado, pega ali e lê o livro de Tobias. Como é rico, sabe? Toda a influência do arcanjo Rafael na vida de Tobias e tantas outras coisas, sabe? Então, eu agradeço a Deus por esse mês de setembro, que eu e você possamos realmente mergulhar, saborear a palavra de Deus. Fique com Deus, a paz de Jesus e o amor de Maria. Espero ter conseguido transmitir um pouco de quanto a Bíblia é importante, é o nosso passaporte para o céu. Amém?